candidato da chapa 30, Isso. né, a presidente da OAB. Boa noite, Aldo Medeiros. Boa noite, Thaisa. Boa noite a todos. Eugênio, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Aldo Medeiros, segunda vez candidato a presidente da OAB, não é isso? Isso, eu fui candidato em 2012. O que é tão interessante assim que as pessoas vão atrás? Você já participou de 5 chapas e duas vezes na cabeça. O que faz ser tão interessante assim a presidência da OAB? Eu sou advogado militante há 32 anos. Durante 24 anos eu tive uma dupla militância na advocacia privada e pública, que eu sou procurador concursado do município. E durante 15 anos eu tive uma tripla militância, porque também era professor dos cursos de Direito. Quando você fala militância, é apenas atuação ou é levantar bandeiras específicas em luta dessas classes? É a atuação na advocacia propriamente dita. Tá, Né? okay. Frequentar Então, o fórum, okay. Defender as pessoas. Uhum. Então, em função disso, é que a gente vai tendo interesse em melhorar as questões que envolvem a advocacia e que são também bandeiras da OAB na defesa da ordem democrática. Você se envolve no dia a dia e acha que pode dar uma contribuição. Isso fez com que eu voltasse a aceitar os convites que eu recebi para concorrer agora à presidência da OAB. Doutor Aldo, com essa larga experiência e esse tempo todo na advocacia, para você, para o senhor, quais são os principais desafios dos advogados hoje aqui no Rio Grande do Norte, diante da administração que a OAB exerce, do poder que a OAB exerce sobre a categoria? A advocacia está em crise no Brasil todo, no Rio Grande do Norte com alguns agravantes, né? Nós temos hoje cada vez mais dificuldades em ter acesso aos processos, cada vez mais dificuldades em ter contato direto com os clientes, assegurado o sigilo na comunicação. Isso não é nenhum presente ou nenhum privilégio. Isso são mecanismos de prerrogativas de advogados necessários para que possa exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa que é assegurado pela Constituição a todos os cidadãos. Isso não é respeitado? Cada dia é menos respeitado. E a OAB pode interferir para solucionar isso? Ela pode e ela deve agir como instituição, estar ao lado dos advogados, defender o que é dado por lei para os advogados e não pode nunca se omitir, como vem acontecendo cada vez num grau maior aqui no Rio Grande do Norte. O senhor fala se omitir, significa então que a OAB não está trabalhando em prol dos advogados? Quando eu falei em se omitir é no sentido de, por exemplo, do advogado ir até uma repartição pública para ver um processo administrativo onde ele pretende atuar como defensor e chegar na repartição pública e ser informado que para ter acesso ao processo teria que fazer um requerimento e esperar 3 dias. A OAB do Rio Grande do Norte não vem atuando no sentido de corrigir isso. Existe uma questão de defesa das prerrogativas e no Rio Grande do Norte se criou uma comissão que está mais preocupada com a divulgação de fotografias dos atos em que ela vai ao local da violação do que propriamente em solucionar a questão de impedir que outro advogado comparecendo àquele mesmo local nos dias seguintes não seja vítima da mesma violação. Isso tem sido uma constante nos relatos dos advogados e nós estamos combatendo seriamente isso no momento em que formamos uma chapa cujo nome já diz tudo. A chapa 30, que eu encabeço, chama-se Atitude OAB. A OAB precisa ter uma atitude de instituição e não uma atitude de submissão. Doutor Aldo, o senhor disse que esse é um direito legal, está previsto na Constituição, né, da ampla defesa e que regulamenta também de alguma forma a profissão do advogado. Aí eu pergunto, por que se é um direito constitucional, não é respeitado e como fazer, caso o senhor chegue aí à presidência da OAB, fazer com que isso seja respeitado? Qual é o mecanismo, qual é a forma que o senhor vai fazer com que isso aconteça? Já que o senhor critica que talvez a atual direção o faça, mas não faça de forma eficaz. Qual seria a forma eficaz? A forma eficaz é dar à instituição um caráter de independência desde o primeiro momento, com atitudes de defesa incondicionada das prerrogativas, com a profissionalização da Procuradoria de Prerrogativas, que tenha efetivamente um plantão, não de mentirinha, como ocorre hoje, com apenas uma profissional dedicada a cuidar de todo o Rio Grande do Norte. Nós precisamos levar a defesa de prerrogativas para as subseccionais também, onde existiam advogados
e onde existe subseccional, nós termos uma estrutura capaz de dar uma efetiva assistência ao advogado. Nós precisamos também estabelecer diálogo e até, de certa forma, também um enfrentamento da defesa das prerrogativas com as outras instituições, os tribunais, as repartições públicas, o governo do Estado, e nesse ponto a OAB do Rio Grande do Norte tem sido muito omissa. Agora, qual é o orçamento anual da OAB? 10 milhões de reais. É um orçamento significativo para um Estado pequeno. Nós vivemos numa crise da advocacia. 10 milhões de reais por ano. Por ano. Isso vem basicamente das taxas cobradas? Basicamente das taxas cobradas por anuidade. Faz o exame da OAB, o exame de ordem e a taxa que é cobrada do advogado mensalmente. Exatamente. Como a advocacia está numa crise muito grande e como nós temos a anuidade mais cara do Nordeste... Quanto é o valor da anuidade? A anuidade é R$860. R$860 um advogado paga por ano para exercer sua profissão. Isso. Então, aí já que você está falando no orçamento, você vai falar desse orçamento de 10 milhões, eu só queria que você continuasse o que é que se faz com esse dinheiro. Pois é, esse é o grande problema. Como a OAB do Rio Grande do Norte ela é centralizada e absolutamente sem transparência, nós não temos condição de ver se as prioridades estão sendo atendidas. Porque, por exemplo, os advogados saem de Natal para uma audiência no interior, encontram os fóruns completamente sem equipamento nas salas de advogados. Ou está desativado e transformado num depósito do fórum, ou então tem computador, mas não tem impressora, não tem internet, enfim. Em compensação, nós temos visto a OAB com uma movimentação social muito intensa. São muitas festas, são muitos eventos com hospedagens de advogados que vêm, enfim, há uma absoluta distorção das prioridades. Nós temos que ter transparência, um bom portal de transparência para que os advogados... Portal hoje? Existe um portal, mas ele é assim quase que o mínimo, só para dizer que tem. As informações são de tal forma tão consolidadas e tão agrupadas que não dá para se saber. O que é que significa R$500 mil de material de expediente no primeiro semestre do ano, como consta lá. Mas a OAB presta conta? É obrigada a prestar conta? A quem a OAB presta conta? A OAB é obrigada a prestar conta no final do exercício, até o dia 15 de fevereiro do ano seguinte, deve prestar conta à terceira Câmara do Conselho Federal. A atual gestão do candidato que busca a reeleição não prestou conta. Quando foi no mês de abril, mandou formar um processo de prestação de conta apenas com a capa e o relatório inicial, sem os documentos da prestação de conta. Sem o detalhamento. Sem o detalhamento. Pediu uma prorrogação ao Conselho Federal, e isso está bem definido numa certidão que o Conselho Federal nos forneceu. Essa prorrogação foi autorizada até o final do mês de julho, decorreu o prazo mais uma vez sem prestação de conta. Em 2 de agosto se reuniu os documentos de prestação de conta num processo que teve um andamento paralisado, não foi levado ao Conselho Estadual, não foi distribuído à comissão e a situação de irregularidade ficou efetivada a partir desse momento. Então só um minuto. A relação a esse orçamento, são 10 milhões, significa que é quase R$1 milhão por mês. Nós não sabemos exatamente como foi a realização dele, se houve a receita. Sabemos que, por ser a anuidade mais cara do Nordeste, a inadimplência é muito alta. Tanto é que dos 14.600 advogados inscritos, somente 6.800 estão aptos a votar. Não significa que tem esse dinheiro todo, já que há inadimplência? Provavelmente não tem todo, mas nós não sabemos qual a proporção, porque falta transparência. Falta transparência. Agora, eu queria voltar, porque eu achei muito grave isso que o senhor falou agora há pouco, do candidato à reeleição. Quer dizer que ele vai buscar uma reeleição onde ele sequer conseguiu, até o momento, prestar contas do que ele fez com os recursos da OAB, tanto das taxas, quanto agora, que se eu não me engano foi recente, agora mais uma etapa do exame de ordem está acontecendo. Isso. E nada disso foi prestado contas. Não. E ele pode ser candidato mesmo sem prestar contas? Ele não pode ser candidato porque existem pré-requisitos objetivos para se prestar conta. O candidato à OAB tem que ter 5 anos de inscrição na ordem e atividade de advocacia, não pode ter sido condenado por processo ético, não pode exercer cargo demissível ad nutum, e se já exerceu cargo na OAB,
ele tem que ter prestado conta. Isso está na norma, é um requisito objetivo. Nós não estamos dizendo que a prestação de conta tem irregularidade. O que nós estamos dizendo, e para isso foi que nós entramos com a impugnação da candidatura da reeleição, entramos com a impugnação da candidatura de reeleição, é de que ele não prestou contas na data que a lei exigia que ele prestasse conta. Agora, o senhor tem dito isso, mas ele tem declarado que o senhor tem produzido fake news em relação a isso, que a prestação de contas dele está em dia e que o senhor estaria produzindo fake news. O que é que você diz? Ele está se especializando nisso. Já tem alguns fake news que foram publicados e nós conseguimos já a suspensão com a Comissão Eleitoral, publicados contra nós, insinuando situações que não existiram de confronto. Ele tenta nos jogar contra outra candidatura da oposição, quando na verdade há um respeito absoluto do direito de concorrer das duas candidaturas de oposição. O que ele apresentou foi uma certidão dizendo que houve uma auditoria nas contas que não estão dentro do processo, ou pelo menos não estavam até o final de outubro, e nós temos documentos oficiais que comprovam isso, não só emitido pelo Conselho Federal, mas também por um tabelião de notas que tem fé pública, de que não existiu aquelas contas no mês de outubro. E se o prazo já estava decorrido, mesmo que existam hoje, ele pode até as contas estarem regulares, mas ele não tem os requisitos objetivos para concorrer. Doutor Aldo, o senhor falou agora há pouco da outra chapa, que também faz parte aí da oposição à situação, né? No caso, o Coutinho, que busca a reeleição. E aí eu pergunto, vocês eram muito próximos, você já esteve, inclusive, numa chapa com a Magna Letícia. Aí eu pergunto, por que vocês não se uniram? Não era mais fácil, não seria mais forte vocês estarem com a oposição unida para buscar essa eleição da OAB? Com certeza. Nós tínhamos um grupo de pessoas que vinham discutindo a questão da oposição e chegamos a uma constatação através de uma pesquisa, de uma série de outras iniciativas, que precisávamos ir além daquele grupo, procurar apoios no interior, procurar o apoio da chapa A Ordem é Renovar, que enriqueceu muito a nossa composição ao unir a luta que vinham desenvolvendo conosco, e também procurar apoios na própria situação, de forma que houvesse uma dissidência, que acabou se concretizando, uma dissidência, mais da metade do projeto anterior do candidato à reeleição, acabou deixando o seu projeto centralizador e vindo ajudar a participar da nossa chapa. Então o senhor acha que a oposição que seria dividida, que facilitaria a vida do candidato à reeleição, acabou sendo beneficiada por causa dessa dissidência do próprio candidato à reeleição? Essa grande que dissidência se juntou à chapa 30, é isso? É isso. A dissidência foi de tal forma, o volume foi de tal forma, que nos fortaleceu muito. A nossa candidatura, apesar de só ter 60 dias de lançada contra 3 anos das outras duas chapas que vêm se preparando para concorrer, na verdade nós tivemos um crescimento muito grande por conta da junção dessas 3 correntes da advocacia. A oposição tradicional, que eu já vinha participando, a chapa, o movimento A Ordem é Renovar, e a grande dissidência que veio da situação, inclusive com 2 conselheiros federais, lideranças bastante consolidadas na advocacia, Sérgio Freire e Paulo Teixeira. Então, é exatamente por isso então que os concorrentes do senhor estão chamando de chapa de acordão? Porque como eles não conseguiram agregar pessoas, pelo contrário, eles perderam, a debandada foi muito grande, muito mais da metade das pessoas, eles passaram a procurar formar conceitos falsos. Na verdade, não houve um acordão no sentido pejorativo que eles usam. Houve uma grande união de forças que vai ganhar a eleição com a chapa Atitude OAB. Doutor Aldo, para o senhor, o que é a OAB? Imagine que a situação, o senhor ganhou aí, né? Teve sucesso na eleição. Qual seria a sua primeira medida? O que é que o senhor acha que é mais urgente em relação à Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional do Rio Grande do Norte? A primeira medida é procurar fazer um levantamento detalhado da situação real da OAB para que possamos iniciar imediatamente um processo de modernização da máquina e de um portal de transparência efetivo. Aquele prédio bonito lá não é moderno, não? Porque mudaram para o prédio. Não, o prédio é muito moderno, é muito ocioso. Nós temos uma coisa que é até lamentável, porque nós temos condições materiais excelentes
e uma burocracia que é incapaz de entregar o carnê da anuidade dentro do vencimento do mês de janeiro. Se você pedir uma transferência de endereço do seu escritório, que tem que ser registrado na OAB, você paga uma taxa e espera em média 90 dias para sair o registro da transferência de endereço. Diversos advogados já me levantaram essas questões. Então, a OAB é um prédio moderno com uma máquina burocrática emperrada. Então precisa ser feito isso, precisa ter um portal de transparência, porque no momento que tem um bom portal de transparência, os advogados estão bem informados, podem contribuir, podem dar sugestão, podem fazer críticas e as coisas ganham uma dinâmica própria. Isso serão as duas primeiras providências que vamos tomar. Em seguida, estabelecer a independência da OAB. A OAB vai ser uma entidade independente para recuperar o protagonismo que sempre teve na sociedade brasileira. Quando o senhor fala que vai ser independente, hoje ela não é, e por quê? Hoje ela não é, ela é completamente submissa ao governo do Estado, ela é completamente omissa em relação às coisas que acontecem nos tribunais. Nós tivemos recentemente, o Tribunal de Justiça resolveu suspender o funcionamento de 10 comarcas por orientação do CNJ, e a OAB não levou nenhum tipo de discussão para mostrar no Tribunal de Justiça que o fim daquelas comarcas ia criar dificuldade de acesso à justiça. Foi preciso que a Associação dos Advogados, cuja presidente é a doutora Rossana Fonseca, vice-presidente na nossa chapa, fosse ao tribunal para poder iniciar um diálogo mostrando que o critério não poderia ser só o número de processos, teria que ser um critério cruzado. Então, dessa situação, nós tivemos inúmeros outros fatos de omissão da OAB. A OAB tem muito oba-oba, muito movimento social e tal, e pouca realização. O prédio é moderno, mas é completamente ocioso. As áreas estão sem um uso adequado a favor da advocacia. Agora, doutor Aldo, a eleição vai ser agora dia 28, na próxima quarta-feira, não é isso? Isso. Vocês têm alguma pesquisa? Já foi divulgada alguma pesquisa? Porque a gente não viu falar ainda, está na reta final, e a gente não viu falar de números ainda. E quantos advogados vão votar? Em torno de 6.800. Certo. E pesquisa tem? Não. Nós fizemos uma pesquisa qualitativa para saber o que é que os advogados pensavam, como eles pretendiam votar. Nós fizemos uma pesquisa qualitativa. Buscando um perfil de um candidato, talvez? Exatamente. E depois disso, porque essa candidatura da Chapa 30, ela tem apenas 60, um pouco mais de 60 dias. Então, nós fomos organizar a chapa, reunir as vertentes de advocacia que estavam nos acompanhando, e não fizemos pesquisa porque estamos assim numa corrida, porque houve uma redução no espaço de tempo da campanha. Então, em razão disso, achamos que uma pesquisa agora não iria trazer uma contribuição, porque nós tínhamos que fazer tudo muito corrido para poder recuperar o tempo perdido. Mas a outra parte, que já fez 2 pesquisas recentes e não divulgou absolutamente nada, considerando a forma de mudança do comportamento deles, que passaram a nos atacar, foram ao portal de transparência do município pegar o meu contra-cheque de procurador aposentado, que todo mundo no Rio Grande do Norte sabe que eu sou procurador aposentado, foram lá no portal, pegaram o meu contra-cheque, estão insinuando coisas, fake news contra mim. Eu achei bom, porque esse ato maldoso da chapa adversária fez com que se mostrasse a utilidade de um bom portal de transparência. Se o portal de transparência da OAB fosse bom, como é o portal de transparência da Prefeitura, nós não teríamos o problema que estamos tendo de agora não se saber como os recursos são aplicados. A gente está chegando à frente, a gente tem pouco menos de 2 minutos da entrevista, e eu quero saber em que Aldo Medeiros é diferente de Paulo Coutinho e de Magna Letícia. Estou com a minha experiência como advogado a favor da advocacia. Tenho independência no sentido de não querer que a OAB se submeta a conveniências que não sejam as conveniências da advocacia. Acho que a OAB tem que voltar a ser protagonista na defesa da ordem democrática. Tenho consciência de que os advogados, novos advogados que entram, precisam do suporte da OAB para não começar a advogar com a cara e a coragem, mas também com o suporte da OAB. Tenho certeza que a interiorização, que sempre foi um fiasco na atual gestão, deve ser concretizada com a participação de diretores do interior, como nós temos na nossa chapa, para que efetivamente os serviços da OAB não se restringam a Natal, mas também a todas as comarcas do Rio Grande do Norte. Doutor Aldo, queria agradecer sua presença aqui, boa sorte no pleito, muito obrigado pela entrevista, tá? Eu que agradeço a oportunidade.
obrigada pela entrevista, doutor Aldo Medeiros. Obrigado. Ok, Thaisa.